justiça pelo que é real. O jornalismo é forte, é nosso ideal. Cada episódio é um grito, uma revolução. Com pauta quente somos a razão. Pauta quente, pauta quente, pauta quente. Não tem mais silêncio, é hora de ser feroz. Então venha conosco, não fique pra trás. Junte-se a revolta, o poder de nós. Pauta quente, vamos incendiar. A verdade é nossa arma, vamos lutar. Está entrando no ar o programa Pauta Quente. O programa que não tem medo de falar o que muitos não querem ouvir. Canal Circuito Aberto, @canal Circuito Aberto. O canal oficial do portal circuitoabertonews.com.br. E no programa de hoje nós vamos falar da ideia do ministro Gilmar Mendes em criar uma lei para blindar autoridades brasileiras sobre sanções externas, sanções internacionais. Segundo Gilmar, esse tema já vem sendo tratado e deveria ser discutido pelo Congresso. A justificativa dele é que o Brasil precisa reduzir a dependência de empresas estrangeiras e que as sanções não podem atingir as autoridades do Brasil. Antes de começar a falar, vamos dar uma olhadinha no vídeo em que o Gilmar Mendes comenta isso. Coloca no ar aí. Nós hoje estamos vivendo, por exemplo, esse fenômeno da aplicação lamentável da Magnitsky em juízes do Supremo Tribunal Federal. Isso tem a ver também com domínio tecnológico, tem a ver com a dependência tecnológica que temos dos Estados Unidos. Daí a importância de nós termos um dia da independência na soberania digital. Na Europa existe já várias discussões sobre isso e várias decisões sobre isso, tendo em vista embargos que são aplicados a Cuba, embargos que são aplicados ao Irã. E como recentemente houve essa aplicação, não só a cassação de vistos de autoridades brasileiras, o episódio do ministro da Saúde, mas também a aplicação da Magnitsky a um dos nossos colegas, e esse é um fenômeno que também está ocorrendo com autoridades europeias. Nós estamos nos debruçando sobre um debate de lei anti-embargos para proteger as autoridades e também aquelas chamadas entidades que sofrem sanções secundárias, como bancos, prestadores de serviços. Então é preciso entrar um pouco neste mundo e discutir isso. E acho que o Congresso é o locus adequado para esse tipo de proteção. E os ataques que são feitos normalmente começam com as cortes. Nesse caso, a gente pode estar orgulhoso da corte brasileira. Nós sobrevivemos aos ataques, saímos mais fortes e, para usar uma expressão que eu e o João gostamos muito, nós perdemos também no plano institucional aquele complexo de vira-lata. O Nelson Rodrigues dizia que o Brasil perdeu o complexo de vira-lata no futebol quando ganhou a Copa de 58, né? Graças ao nosso sempre amado Pelé. E nós também, hoje, as pessoas têm visto The Economist, Financial Times, o New York, todos têm reconhecido o papel da democracia brasileira, das instituições brasileiras e do Supremo Tribunal Federal. E vamos, portanto, verter e aplicar energias nisso. Volta para mim. Mas será que isso será na prática? Terá funcionalidade na prática? A resposta é muito simples e vou responder em caixa alta. Não! As sanções não são aplicadas pelo Brasil. São aplicadas por outros países, como no caso da Magnitsky, os Estados Unidos. É quando um governo estrangeiro decide sancionar uma autoridade brasileira. O que acontece quando ele decide sancionar? Bancos internacionais, empresas globais e parceiros comerciais que atuam sob a jurisdição desses países são obrigadas a obedecer à lei.
Então, eles têm que, se eles estão nos Estados Unidos, eles são obrigados a obedecer, né, a obedecer à lei em território americano. Isso não quer dizer que no Brasil a pessoa tem, a entidade tem que obedecer. Mas se esta empresa tiver negócios com bancos americanos ou quiser atuar no mercado internacional com o dólar, elas sofrerão as sanções secundárias. Então a lei, em momento algum, é aplicada contra a soberania nacional. É uma lei aplicada em território americano. Não adianta o Congresso aprovar uma lei dizendo que sanções não valem aqui. Isso pode até valer no papel, mas lá fora não muda absolutamente nada. E aqui, como sempre, né, o consórcio de imprensa dá ênfase tentando ludibriar ou criar uma narrativa de defesa da soberania. A Folha de São Paulo já botou em destaque, né? Coloca no ar aí. Gilmar defende lei contra as sanções estrangeiras a autoridades brasileiras. Volta para mim. Então vamos desenhar mais uma vez para que essas pessoas que não entendem ou acham que não entendem ou não querem entender ou se fazem de desentendidas a respeito dessa lei, para entender o problema dessa proposta, precisamos lembrar o que é a Lei Magnitsky. Ela foi criada nos Estados Unidos em 2012, em homenagem a Sergei Magnitsky, um advogado russo que foi morto em uma prisão após denunciar corrupção. Desde então, a lei permite que os Estados Unidos sancione pessoas, empresas e autoridades de qualquer país envolvidas em corrupção, violação dos direitos humanos ou perseguição política. Isso aí, essa frase perseguição política e violação dos direitos humanos, nós estamos vendo aí há mais de 6 anos nesse inquérito das fake news, nessa farsa do golpe. Tivemos a morte de Clezão, tivemos o caso do Felipe Martins, tivemos outros casos, milhares de casos que estão aí de pessoas sendo torturadas, presas sem o devido processo legal, advogados com suas prerrogativas não aceitas pelo Supremo Tribunal Federal. Nós temos a Vaza Toga 1, 2, 3, onde o Tagliaferro está lá, fazia parte desse gabinete paralelo do ministro Alexandre de Moraes, que nitidamente ali ele mostra com provas fartas e robustas que havia uma perseguição política a um espectro ideológico, que é o espectro da direita. As sanções incluem congelamentos de bens, bloqueios de transações financeiras e proibição de entrada em território americano. É um instrumento diplomático e de pressão internacional muito poderoso. Como vocês viram no discurso aí do Gilmar Mendes, ele cita ali que como pode sancionar a pessoa, um ministro, uma autoridade brasileira, empresas brasileiras, como se isso fosse um ataque ao STF diretamente. Não, senhor Gilmar Mendes. A Lei Magnitsky está sendo aplicada ao CPF do ministro sancionado de Moraes. E, segundo a lei, pessoas que ajudam e atuam para tentar blindar esse sancionado, vamos lembrar que essas pessoas são a escória da humanidade, são terroristas, criminosos e violadores dos direitos humanos. Então não tem nada a ver com a soberania nacional. É uma lei aplicada em território americano. Então empresas americanas e não brasileiras, ou empresas brasileiras que queiram manter negócios com os Estados Unidos, terão sim que respeitar a lei em território americano. Se a pessoa ou a empresa não quiser respeitar a lei aqui, ela fica à vontade, não é obrigada a respeitar uma sanção. E a sanção de vistos que ele falou, que também cancelar visto, o visto é um privilégio que o país dá para a pessoa acessar ao seu país. O Brasil também exige vistos de alguns países que tem que ter o visto para poder entrar. Então, se o país não quer que você entre, Gilmar Mendes, nos Estados Unidos, é simples, ele cancela o seu visto.
Isso é total independência dos Estados Unidos. Ele não é obrigado, só pelo fato do senhor ser um decano da corte, um ministro do Supremo Tribunal Federal, que os Estados Unidos pode querer, tem que querer recebê-lo, ou é obrigado a recebê-lo em solo americano. Então isso tudo não passa de uma falácia. E isso aí está acontecendo exatamente porque houve a dobra da aposta. No momento da primeira carta do Trump, quando foi falado lá na questão da perseguição política aos opositores, do ativismo judicial, hoje nós temos todo o primeiro e segundo escalão do governo americano, a maior potência econômica, financeira e militar do planeta, todos eles falando a mesma coisa e tuitando à torto e à direita para todos verem a intenção. Novas Magnitsky serão aplicadas. E, com certeza, se o Gilmar Mendes está levantando essa bandeira agora, porque ele sabe que está no alvo da próxima sanção, tanto o Gilmar Mendes quanto o ministro Flávio Dino. Então, esse desespero dentro da caixinha, que fez o Barroso até ir sair para meditar, no Brahma, não sei o que lá, eu acho que ele precisa mais de um exorcismo do que um retiro espiritual, para exorcizar esse neocolonialismo judicial que eles implantaram aqui em nosso país, com essa perseguição implacável a um espectro político, exatamente para manter uma organização criminosa no poder, que é o caso desse consórcio que foi montado para usurpar a democracia em nome de uma falsa democracia. Vamos colocar aqui, só no meu portal lá, né? Coloca na tela aí. Governo dos Estados Unidos impõe lei Magnitsky à mulher de Alexandre de Moraes. Vamos lá, vamos desenhar para essa turma entender. Com a aplicação da Magnitsky, ela teve os ativos bloqueados nos Estados Unidos. Não pode realizar negócios com empresas americanas. Se ela quiser comprar na padaria do seu Joaquim, ela pode ir lá comprar, que ela não vai estar sancionada. Agora, vai ter que comprar com dinheiro vivo, porque os cartões, as bandeiras das empresas americanas são obrigadas a sancioná-los, a tirarem o cartão dela por respeitarem a lei americana. E também os bancos não são obrigados a aceitar clientes. Se você tiver um nome sujo, o banco vai chegar lá e vai falar: você não pode abrir conta aqui. Tem esse critério. Todo brasileiro sabe como funciona a questão da relação bancária, com crédito, com cheque especial. Dependendo da maneira como você se comporta, você tem benefícios ou não do banco. Isso é um critério do mercado, não é uma lei. O banco não é obrigado a ter ninguém como cliente. Então aqui está o ponto crucial: nenhuma lei brasileira pode mudar isso. São os Estados Unidos que decidem com quem eles querem se relacionar, e as empresas americanas cumprem as regras do próprio país, não as nossas. Então fica bem claro e evidente que isso nada mais é do que uma cartada de desespero. Eu acho que agora eles estão sentindo, com as sanções secundárias da lei Magnitsky sendo aplicada nas empresas da esposa, na esposa e, consequentemente, nas empresas às quais ela pertence, o Instituto Lux, que nem página, nem site tem. O site foi derrubado da empresa, voltou ao ar agora, mas de repente vai ser derrubado novamente, porque todos os servidores, os iClouds, né, que são as nuvens de segurança, são empresas americanas. Então, aos poucos, como eles estavam desdenhando do poder dessa lei Magnitsky em cima do sancionado, agora eles estão vendo que o buraco é muito mais embaixo e vão começar a entender realmente o que está acontecendo. Porque não se trata do Bolsonaro, não se trata apenas do Bolsonaro. Se tratam de várias violações dos direitos humanos que ocorreram no país, infelizmente, nesses últimos anos, por causa de uma corte aparelhada.
eu não estou falando contra o Supremo Tribunal Federal como instituição, mas essas pessoas que estão no comando dessa instituição são as pessoas que levaram o Brasil para esse buraco eterno. E ainda tem pessoas falando que é sobre tarifas comerciais. Não podemos esquecer que estamos sob investigação da seção 301, que é a investigação comercial sobre práticas comerciais que deixam em desvantagens as empresas americanas em relação a qualquer país. Não é só o Brasil. Essa investigação não está sendo feita só com o Brasil. E no Brasil nós sabemos que a pirataria, contrabando, isso aí rola solto, porque o crime organizado tomou conta do nosso país. As organizações criminosas que antes só vendiam drogas, hoje elas são donas de postos de gasolina, são donas de falsificação de bebidas. Então, com certeza, estão envolvidas também nessa questão da pirataria e do tráfico de armas. E agora está incluído também, junto com a África do Sul, numa investigação sobre tráfico de pessoas. Então, o Brasil, durante estes anos, está se tornando um país de quinto mundo, por causa desse desgoverno do PT. E a incoerência da proposta que o Gilmar defende, fica uma pergunta. Ele acredita mesmo que o Congresso brasileiro pode impor aos Estados Unidos ou à União Europeia com quem eles devem negociar? Ou será que o Gilmar acredita que nós sejamos ingênuos ao ponto suficiente para comprar esse discurso que ele fez nesse congresso, que antes era nos Estados Unidos e tal, agora está sendo realizado no Brasil, porque lá fora os ministros não podem ir. Parece que o que parece é que, diante do constrangimento internacional causado pelas sanções Magnitsky, o STF tenta se blindar politicamente, com um escudo simbólico. Mas, na verdade, é que no cenário global isso não funciona. O Brasil pode até aprovar essa lei, mas lá fora não são os ministros que mandam. Então não adianta proposta, não adianta discurso, não adianta esse consórcio de mídia que, ao invés de estar falando o que deveria ser falado para o povo brasileiro, que é a questão da CPMI, do rombo do INSS, esse roubo bilionário que já ultrapassou os valores do mensalão e, de repente, do petrolão também, roubo de aposentados, estão sendo desvendadas vários abusos nessa CPMI, pessoas já foram decretadas com prisão, mas a justiça solta, esses caras a justiça solta. Mas essa CPMI vai dar muito o que falar, porque está sendo conduzida por um promotor, um ex-promotor de justiça. Então, quando se trata de investigação, um promotor atuando ali não vai deixar margens de dúvidas. E, pelo que eu tenho acompanhado, e vou começar a relatar a partir de agora, também essa questão da CPMI, porque a grande imprensa não está falando sobre isso, está ainda em cima do Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, encontro de Lula, que rolou uma química, isso, aquilo, esse papinho para boi dormir, que é para enganar a opinião pública e esconder o que realmente precisam. Então são discursos como esse do Gilmar Mendes, que a proposta não resolve nada, não vai diminuir a dependência econômica do Brasil, não anula as sanções externas e não fortalece a soberania nacional. Então o que Gilmar Mendes está fazendo aí é exatamente falando para uma claque, para essa imprensa ter o que noticiar, como se isso fosse notícia que daria um resultado prático. Então esse medo de ser sancionado não adianta. O que resolveria de fato seria uma economia séria, que reduz a dependência de bancos estrangeiros. Mas como o país não vive
numa política séria e numa justiça séria, o que temos então é isso: pessoas sancionadas, ministros da Suprema Corte sendo sancionados com vistos na Lei Magnitsky, outras autoridades estão na mira, isso está apenas começando, não vai parar por aí, porque o que estão fazendo aqui no Brasil, esse sequestro da democracia em nome de uma relatividade democrática, que esses comunistas, a extrema esquerda, tanto defendem e rezam a cartilha de Gramsci, de Marx, de Lenin, eles pregam aquilo, não importa o caminho, em si a causa, é a causa que é o mais importante. Se matar pessoas de fome, se matar pessoas, se destruir a economia, se destruir o país, mas se alcançar o poder, é isso que eles querem. É o que você vê na Venezuela, na Nicarágua, em Cuba, no Irã, na China. Então são países ditadores que o Brasil se aproxima. E não adianta ir na ONU fazer discurso, que aquilo lá foi um palanque político do Lula, e depois ficar falando que vai encontrar com Trump, que vai levar a Janja. Então você vê o nível de credibilidade e o nível como essas pessoas tratam o que realmente deveria ser tratado aqui no país. Então eles estão levando o país ao buraco simplesmente para fazer o contraponto político. Eles não fizeram política, eles não fizeram governo em momento algum. Eles iniciaram o governo no palanque e estão no palanque até hoje. Tanto é que o nome Bolsonaro é mais falado do que o nome de Lula durante esses anos de governo. E os rombos, a economia num buraco, empresas estatais dando prejuízo, o rombo do INSS agora, esse crime hediondo, vil, contra aposentados, onde até pessoas mortas foram ressuscitadas para receber benefícios. Um esquema que não envolve só pessoas pequenas, vai chegar no alto escalão, vai chegar em quem manda. Políticos que se dizem defensores da democracia estarão envolvidos nesse esquema, porque um esquema dessa magnitude, dessa amplitude como é, e o tempo que ele vem atuando, e há de se convir que no governo Lula quintuplicou o tamanho do rombo de 2003, 2023, 2024, 2025, foi uma escalada atmosférica, vamos colocar assim. Foi uma escalada gigantesca na questão do rombo, do roubo de aposentados que trabalharam a vida inteira. E o rombo também de pessoas do interior, agricultores, os mais lesados, que eles não têm acesso à informação. Então ali eles vão recorrer a quem? A ninguém. Então eles ficaram na mão desses canalhas de sindicatos e cooperativas, sendo o irmão do Lula é vice-presidente, que também está envolvido a instituição dele, descontar de aposentado, o cara já aposentou, sindicato de aposentado, para que aposentado precisa de sindicato se já não está trabalhando? Então essa máquina política criada pela esquerda, na tentativa da implantação do regime do proletariado, a ditadura do proletariado, o trabalhador no poder. Então são esses sindicatos que só servem como massa de manobra para partidos políticos como o PT, Partido Terrorista, PSOL e outros partidos dessa extrema esquerda inútil que nós temos aqui no Brasil, levam à corrupção e a rombos como esse. Então é isso que nós vivemos hoje. E você, o que você acha? Gilmar Mendes está defendendo a soberania do Brasil ou apenas tentando proteger seus comparsas da Alcrim, do STF, de constrangimentos internacionais? Sendo que esses constrangimentos internacionais já não tem como esconder. Já está sancionado a Moraes, já está sancionado a esposa. Daqui a pouco teremos outros sancionados. Durante essa semana, muita coisa pode vir a acontecer, como diz Paulo Figueiredo, tic-tac, tic-tac. Já está vindo aqui. Enquanto isso, nós vemos aqui no Brasil uma direita tentando apagar Bolsonaro, esconder Bolsonaro e usar o capital político dele.
ao invés de estarem defendendo o que realmente deveria estar defendendo, que é o povo brasileiro, a liberdade de expressão, o devido processo legal. Não. A maioria dos políticos já estão pensando nas sucessões do ano que vem, nas eleições que estarão vindo ano que vem aqui, que será decisiva para o cenário nacional, principalmente no Senado, onde eles estão mais desesperados, se nós, conservadores, colocarmos pessoas sem rabo preso com o Supremo Tribunal Federal. Antes de votar, dê um Google, dê um Grok, bote no chat GPT. Ele te dá se o candidato tem processo no STF ou não. Ele pesquisa lá e te dá os deputados. Se o deputado que você vai votar ou o senador tiver algum processo no STF, mude de voto. Não vote em quem tem rabo preso. Nós precisamos acabar com essa chantagem jurídica que essa organização criminosa vem fazendo a alguns deputados. Alguns não, a maioria. Só os que não têm o rabo preso com o STF continuam lutando porque não pode ser perseguido ao ponto de perderem seus mandatos. Mas os que têm rabo preso em interesses próprios, como fazem parte do Centrão, e muitos desses do Centrão se elegeram por carona do nome Bolsonaro e agora querem o capital Bolsonaro, mas não querem defender o Bolsonaro na questão da anistia, que inventaram agora a dosimetria. Então, nessa confusão aí da dança das tesouras, do teatro das tesouras, como vocês queiram, isso está acontecendo debaixo dos olhos de todos. E a imprensa marrom, a imprensa grande mídia carcomida, poucos os veículos que falam a verdade, continuam dando narrativas, plantando notinhas para tentar dividir os bolsonaristas, vamos colocar assim. Mas nós já aprendemos, e eu acho que o cidadão brasileiro, graças às redes sociais, porque aqui elas buscam ouvir quem elas se identificam. Então não é uma via única de comentário. Se você não gostar, você passa a não assistir mais. Como essa grande mídia perdeu completamente a credibilidade e veículos independentes estão surgindo, trazendo uma visão diferente das narrativas e desmascarando as narrativas, o povo brasileiro cada vez mais fica sabendo realmente dos fatos. Se você gostou do programa, comente, compartilhe, curta. É muito importante, é a forma com que você está ajudando o jornalismo independente a alcançar mais pessoas e a informação verdadeira chegar até as pessoas. Eu proponho aqui, eu falo aqui uma opinião minha, eu sou conservador, jornalista há mais de 25 anos, então aqui eu coloco a minha opinião e tento desmontar essas narrativas que essa grande imprensa passa para vocês diariamente. São pagas com dinheiro público para enganar vocês. Eu sou Carlos Emílio Laranjeira e você acabou de assistir o programa Pauta Quente, o headline da notícia, o que está acontecendo nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui, Deus abençoe o dia de todos e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Lutamos por justiça, pelo que é real. O jornalismo é forte, é nosso ideal. Cada episódio é um grito.